Bom, aqui nesse slide, né, tá falando dos princípios do sistema Damon, na minha opinião, né, que eu já mandei, que eu falei no último encontro, né. Então, o que são esses princípios? São as forças leves, né, que vão promover expansão das arcadas. Força leve vai respeitar mais o tecido ósseo, vai conseguir fazer um movimento do dente em conjunto com o tecido ósseo e não através do osso. É, e é menos sensível para o paciente, ele tem menos dor na movimentação. A expansão das arcadas, a gente consegue evitar muita extração com isso, vai aumentar, logicamente, o perímetro do arco. Essa expansão respeita a musculatura facial, e com isso, você tendo a expansão, né, você acaba tendo que fazer menos expansor fixo, né? Hoje é raro para mim aqui no consultório, em paciente com um pouco mais de idade, você ter que usar um expansor fixo. Em pacientes criança, você acaba usando ainda um expansor, mas em adulto eu só uso o demo. E tudo isso a gente consegue por causa do baixo atrito que existe entre o fio e o bracket. Então, aqui só para a gente recordar, né, o que eu penso que são as bases do sistema DEM, né? Vamos lá, começar aqui então. Então, tá o casinho aqui da mordida aberta, Reinaldo e Thelma. Olha aqui, ó. Então, essa é uma paciente de sexo feminino, né, adulta, tinha 27 anos quando a gente começou com ela. Tem um perfil bem convexo, né? Tem uma simetria mandibular, você vê que está desviada para o lado da mordida cruzada, tem uma mordidinha cruzada aqui do lado direito, a mordida aberta, apinhamento, quer dizer, está uma beleza isso aqui, né? E está a cefalometria dela, você vê que a posição da maxila está boa, e o problema é a nossa mandíbula, que está retruída por rotação. Então, ela é uma classe 2 esquelética, né? E voltando aqui um pouquinho, a gente vê que ela é uma classe 3 dentária. Lá no molar, nós estamos em classe 3, em pré-molar, classe 3. E na parte esquelética, ela é uma classe 2. Temos aqui um NB de 6,7. Aqui também o McNamara confirmando isso para a gente, uma paciente de crescimento vertical, né, dólico. Aqui o plano mandibular dela, né, está super alto, os dentes estão vestibularizados, o inferior nem tanto, né? Mas o superior também está visualizado. Aqui está, então, os dados cefalométricos. E aqui temos ela novamente. Então, né, eu marquei aqui como um problema misto. A gente tem uma simetria da mandíbula para a direita, ou seja, um problema esquelético. Nós temos a mandíbula rodada, o crescimento vertical, como a gente falou, e classe 2 esquelética. Mas, né, tem uma classe 3 dentária. Tem uma mordida cruzada aqui do lado direito, temos a mordida aberta, né, no segmento anterior, e aqui estão os dados cefalométricos que estão falando para a gente aqui sobre a parte dentária. Os dentes estão vestibularizados na parte superior, nem tanto assim. Um ponto NB está bem vestibularizado, mas o ímpar não está. Talvez algum erro de medição nessa cefalometria. E está lá mostrando para nós a classe 3. O perfilzinho convexo que a gente viu, né? As proporções verticais estão aumentadas, e a gente viu que a mandíbula está rodada, né? No sentido horário, causando esse aumento de altura facial e a retrusão mandibular. Bom, aqui observando a estética, a mini estética, a gente chama, né? Ela expõe pouco aqui os incisivos centrais, mas a posição ideal seria 110%, tá dando 80%. Apesar também que nessa foto o sorriso dela não está um sorriso, assim, 100% que ela deve fazer, né? E aqui a gente percebe bem o desvio da mandíbula para o lado direito. Acho que está bem visível que a face todinha está desviada, né, e maior para o lado direito.
Bom, e aqui como a gente fez um planejamento do tratamento para ela. Então, tem mordida aberta anterior, cruzada posterior direito, ela tem uma interposição lingual postural e tem um apinhamento, eu diria, de moderado na parte inferior a severo na parte superior. Bom, então o que nós precisamos aqui para esse caso, meu modo de ver, é uma expansão da arcada superior para corrigir a mordida cruzada e nós ganharmos espaço para conseguir alinhar os dentes, né? Essa expansão, né, corrigindo a mordida cruzada, deve corrigir a assimetria mandibular. A gente vai conseguir espaço para alinhar e nivelar os dentes. Em relação à mordida aberta, a gente vai trabalhar com uma intrusão posterior e uma extrusão anterior. E com isso a gente vai conseguir uma rotação anti-horária da mandíbula, melhorando o perfil dela. Tem que tentar fazer uma reeducação da língua, o que é muito difícil. Eu costumo usar esporões para reeducar a língua, mas tudo que tiver a favor de melhorar a língua é a favor, é bom para a gente, né? E nem sempre dá certo. Pivô convexo, altura facial aumentada e alternativas que nós teríamos para não usar o sistema Damon, né? Seríamos usar o expansor fixo como exemplo, né? Poderíamos trabalhar com iraques na parte superior, só que uma paciente adulta talvez envolvesse uma cirurgia de maxila, né, da sutura, né, da RAF, ou mesmo hoje o pessoal usa muito o MARP, né, para fazer esse tipo de expansão. Seriam alternativas. Se eu não fizer a expansão, eu não vou ter espaço para conseguir alinhar e nivelar os dentes. Daí acabaria a extração de dente. E ela tem uma altura facial bem aumentada, talvez também haver um preparo cirúrgico. Então, por isso que como alternativas de tratamento. Então, voltando aqui, mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior, interposição lingual, apinhamento anterior. E esse tratamento a gente começou com a paciente, né, com uma tentativa não cirúrgica e sem extrações. E após alinhar os dentes, após nivelar, se a gente conseguisse um bom resultado, né, talvez livrar a paciente da cirurgia. Mas estava aqui, eu pus na manga o nosso planejamento, um estágio posterior, a gente avaliar a necessidade ou não de fazer extrações ou preparo para a cirurgia ortognática. Então, eu planejei da seguinte forma. Primeiro passo, montagem superior, né? Os cílios laterais estavam muito apinhados, eu não colei inicialmente neles, eu coloquei mola aberta para conseguir espaço para eles. Na parte inferior eu fiz a mesma coisa com os laterais, eu não fiz a colagem inicial deles. Nos segundos molares inferiores, eu coloquei lá o bite turbo, né, o build-up, para a gente conseguir ter uma pressão da oclusão em cima dos segundos molares e promover algum grau de intrusão naqueles dentes. Eu colei botões palatinos nos molares superiores para usar elástico de descruzamento na parte posterior. Tá? E também usei elásticos na parte anterior para a gente conseguir fazer extrusão anterior. Coloquei esporões para tentar reeducar a língua, né? Os laterais eu iria colar assim que eu conseguisse o espaço suficiente para esses dentes. E alinhar até um estágio, né, usando elástico enquanto for necessário. Nesse estágio, quando eu costumo fazer a documentação intermediária, nessa paciente eu não fiz no 14 por 25, eu fiz no 18 por 25. Mas o meu padrão, quando comecei esse caso, era no 14 por 25 que nós iríamos fazer a documentação intermediária e a checagem da posição das peças. Depois disso, alinhar até fios de aço. Com os fios de aço, eu ia reavaliar o caso e avaliar se é necessário fazer o preparo cirúrgico ou mesmo pensar em extrações de dentes. Se fosse, logicamente, seriam 4 pré-molares. Daí, eu pensei em fios TMA, superior e inferior, para a gente conseguir fazer a finalização. Fazer aquelas dobras de acerto estético, acerto de oclusão, e para fazer dobra, né, o TMA ele é melhor que o de aço.
Isso aí é a finalização do caso. Bom, vamos lá aqui passo a passo. Nesse caso, eu colei low torque nos caninos superiores e nos incisivos eu coloquei os low torques e eu inverti os brackets para conseguir um grau de torque negativo maior do que o próprio bracket oferece. Os dentes já eram vestibularizados e com a mecânica eu avaliei no momento, né, que eles iriam vestibularizar ainda mais. Então, para a gente proteger essa vestibularização, eu coloquei brackets invertidos na parte dos incisivos laterais e centrais. E no final a gente vai ver que isso foi uma escolha acertada. No inferior eu coloquei high torque nos caninos, apelidei que os caninos estavam um pouco inclinados lingualmente, e coloquei brackets standard nos incisivos. Bom, aqui é a montagem do caso, né? Então, isso foi tudo no primeiro dia. Eu montei o superior, montei o inferior, colei os botões palatinos, fiz os build-ups nos segundos molares e já começamos a usar os elásticos. E aqui está a primeira foto da paciente com o aparelho montado, né? Então, a gente enxerga aqui as molas abertas nos incisivos laterais, né? Superiores e inferiores, que vão abrir as arcadas. O apinhamento, né, é importante entender que nesse começo, quando eu quero conseguir uma expansão, o apinhamento favorece muito a gente. A gente vai resolver o apinhamento, ele serve como um motor para a gente conseguir a expansão. Então, as molas estão aqui abrindo espaço para os incisivos laterais. Na parte posterior, eu estou com elástico de descruzamento. Aqui eu usei um 316 médio. E na parte anterior eu coloquei um 316 leve para iniciar esse engrenamento. Então, aqui esses fios são fios 14 Copper Night Tie, os elásticos que eu falei, né, são 316. Na parte posterior são médios e na parte anterior são elásticos leves. Uso o dia inteiro, né? Então, os torques que eu usei na colagem, tá? E vocês podem perceber que os brackets estão invertidos aqui nos incisivos centrais superiores. Estão para conseguir um torque negativo maior para a proteção da vestibularização que a mecânica iria causar. Nosso planejamento estava previsto colar aqui no utensílio, colar os laterais assim que fosse possível. Isso foi possível após 5 meses. Em 5 meses, já estava com a nossa mordidinha posterior descruzada. Como é que a gente conseguiu isso, né? Basicamente, o apinhamento, né, o fio Copper Night Tie querendo resolver o apinhamento, com isso ele expandindo a arcada, o elástico lá atrás nos molares abrindo os molares e o build-up nos segundos molares causando desoclusão. Essa foi a forma de conseguir esse descruzamento. Então, aqui, no dia que nós colamos os incisivos laterais superiores, também colados invertidos, e a mecânica com elásticos prosseguindo. Aliás, nesse momento aqui, depois de 5 meses, como eu consegui já descruzar lá o primeiro molar, né, os molares, eu passei o uso do elástico posterior só para uso noturno, para manter o que foi conquistado, já tinha conseguido descruzar a mordida. De novo, aqui o torque foi usado, né? E aqui, quando a gente colou o inferior, né? Colamos o inferior e prosseguindo com a mecânica dos elásticos. Nesse momento aqui, quando eu colei os incisivos laterais inferiores, eu também comecei a usar um elástico para uso noturno, que é o elástico 3/8 leve, né, em forma de trapézio, pegando os centrais superiores e todos os incisivos inferiores. Esse eu não tenho a foto desse elástico aqui. Aqui nesse estágio foi quando eu colocado o fio 18 superior e o fio 16 inferior. Nessa época, né, era uma sequência mais tradicional do Damon, né, que punha o 18 superior e inferior 16.
Hoje eu já uso 18 direto, superior e inferior, mas é válido ainda no meu modo de ver, um caso que ainda seja mais apinhado, que o 14 não conseguiu trabalhar totalmente, não tem que colocar um fio 18 e fazer muita força. Pode colocar um 16, né? Aqui o momento que foi colocado o 14 por 25, você vê que a mordida estava fechando bastante, né? E os build-ups, né, nos segundos molares, conforme precisar, às vezes eu dou uma aumentadinha nele. Às vezes você começa a ter um desvio de mandíbula, você pode aumentar mais um lado para provocar uma maior correção da linha média. E ainda elástico na parte anterior. Tá? Eu acho que aqui no 1425 eu devo ter parado já de usar o elástico no turno posterior. Aqui está já com fio 18 por 25 superior, 16 por 25 inferior, aqui com 14 meses de tratamento. A mordidinha bem fechadinha já, bem mais fechada, se encaixando, né? Foi nesse momento que eu fiz a documentação intermediária que eu costumo fazer, mas que eu faço normalmente no 14 por 25. Nesse caso, eu fiz no 18 por 25 e no 16 por 25. Documentação intermediária, eu costumo checar cada peça e reposiciono, né, com um padrão as que eu acho que não estão legal. Nesse caso aqui, eu reposicionei o lateral inferior esquerdo e o canino. Não sei se você consegue perceber aí, tem um degrauzinho aqui entre o canino e o lateral. Eu não gostei muito desse degrau aqui, eu acabei reposicionando as duas peças para depois ter menos trabalho na fase final. Se eu fosse fazer esse caso aqui hoje, né, eu também talvez eu reposicionaria os laterais superiores, que eu acho que eles ainda estão um pouquinho, eles mereciam um pouco mais de extrusão, e no final eu acabei tendo que fazer dobras para extruir mais esses dentes. Você reposicionando nesse momento, você vai ganhar tempo na parte posterior, que você vai evitar dobras. Foi o que eu falei para a Thelma agora há pouco, né, Thelma? Que às vezes você reposiciona as peças, você perde um tempinho para reposicionar, é uma consulta mais demorada, tal, tem que fazer a panorâmica, tem que fazer as fotos, mas você acaba ganhando tempo depois na finalização, consegue fazer ela mais rápida depois. Aqui nós estamos já com 15 meses de tratamento, e daí a gente foi até os fios de aço, depois de reposicionar. Aqui nós estamos com os fios de aço. Nesse momento, estava previsto para a gente reavaliar a paciente e ver como é que estava o resultado desse tratamento, né? E a gente reavaliou com a paciente, eu acho que pelo perfil dela, até caberia as extrações, mas foi resolvido continuar o caso sem extrações e sem cirurgia. Logicamente, cirurgia aqui seria, se fosse fazer alguma coisa, seria mais um objetivo totalmente estético, diminuir a altura da face dela, não uma ortognática, um sentido puro, né, de você corrigir a relação dentária. Seria mais forma estética. Talvez uma cirurgia, tirando uma fatiazinha da maxila, mas, enfim, a gente foi sem cirurgia e sem extrações. Daí eu voltei, né, voltei não, entrei com fios TMA, porque eu queria fazer aquelas dobrinhas de finalização. Aqui nós estávamos com 21 meses de tratamento já, com fios de aço, e nessa fase eu comecei a fazer a finalização. Eu costumo usar umas travinhas de apertar, né, em fio de aço, fio TMA, e na arcada inferior, lembro de vir uma vez com o Weber num curso, ele fazia o V-bend aqui, para não deixar o arco sair do lugar, né, não correr para nenhum lado. E eu costumo fazer o V-bend aí, e elástico o tempo todo, né? E também, lembrando que foi colado esporão nela, que ficou o tempo todo também. E daí a gente começou a finalização com ela. Então, na próxima foto aqui, nós já estamos na documentação final. Eu costumo fazer as dobrinhas de finalização. Quando começo a não ver muito mais o que fazer com a paciente, em termos de estética, em termos de engrenamento, é a hora que eu faço a documentação final. Para me ajudar a enxergar algum detalhezinho que esteja escapando, né, da visão.
que nós estamos com 26 meses. Vocês veem lá que, né, a finalização começou com 21 meses, e depois de 5 meses foi quando eu fiz a documentação final dela. Percebam já que o arco está cheio de dobrinhas, reparem nos incisivos laterais superiores que eu fiz dobrinhas de extrusão, né? E tem mais outras dobras aí, todo procurando engrenar melhor e conseguir uma melhor estética do sorriso, né? Veja o formato que o arco ganhou na parte superior, os esporões. Os esporões foram colados tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Você vê nessa foto aqui, da maxila, né, na visão com o espelho, que nós não temos os esporões nos centrais. Quando os centrais foram instruindo, eles começaram a tocar nos incisivos inferiores. Eu fui obrigado a remover daí os esporões para evitar interferência, né, e permitir que os superiores instruíssem mais. Aqui estão as radiografias finais, né? Então vejam, né, o grau de extrusão que nós promovemos os incisivos, né, superiores e inferiores, e vejam como está a parte óssea desses incisivos. Se a gente for chato, a gente vai ver um arredondamentozinho das pontas das raízes dos incisivos inferiores, mas o superior não tem nada, o osso acompanhou totalmente a movimentação dos incisivos, a panorâmica está super legal também, quer dizer, a gente conseguiu fazer um movimento de extrusão, trazendo toda a parte óssea junta, não foi um movimento, meu modo de ver, muito, muito legal nessa paciente. Aqui está a cefalometria dela, talvez tenha algum errinho aí de marcação de ponto, né? A gente vê, é visível na cefalometria aqui nas radiografias, né? O quanto que essa mandíbula rodou, né? No sentido anti-horário, fechando a mordida. E também nós conseguimos fazer uma extrusão. Repare aqui, por exemplo, incisivo superior, central superior, em relação ao lábio superior. E olha como a gente conseguiu fazer essa extrusão em relação ao lábio. Lógico que lábio não é uma referência ideal, porque é um tecido mole, né? Mas dá para a gente ter uma noção dessa extrusão que foi feita. E mesmo em relação aos molares, né? Se a gente for usar o molar de referência em relação ao incisivo, você vê o quanto que a gente conseguiu extruir os incisivos e também intruir os molares. Veja aqui, por exemplo, um ponto Frankfurt, né? A gente tinha o incisivo central superior vestibularizado, e nós terminamos aqui com 89, praticamente no padrão de angulação, né, do incisivo. Então, aquela escolha que eu fiz inicial lá de colocar os brackets invertidos para a gente conseguir um grau negativo ainda maior nos brackets, me parece que foi bem acertada, né? Que mais tem muito interessante aqui? Você vê que o padrão dela continua totalmente dólico, né? O SN-GOGN continua bem dólico, o SNGN também. O plano oclusal diminuiu demais, mas continua alto. Quer dizer, ela é uma paciente dólica, dolicaça mesmo, né? Incisivo superior realmente melhorou aqui a angulação dele, ele tá menor a angulação dele. O inferior também, a gente conseguiu diminuir, conseguiu lingualizar ele bastante. Ainda está um pouco longe do ideal, mas melhorou muito em relação ao que nós tínhamos no começo. Aqui o ímpar, que eu acho que tem algum erro de marcação aqui de ponto, mas enfim, foi uma melhora geral aqui nas angulações dos incisivos e de toda a parte esquelética dessa paciente. E com 30 meses a gente fez a remoção do aparelho, né? Aqui é a foto de sorriso dela, do rosto, você vê que ela ainda continua com o perfil bem convexo, essa foto ela está com um pouquinho levantado o queixo também. A foto aqui do lado esquerdo ficou bem inclinada, peço desculpas a vocês, né? E aqui está com a remoção feita, né? Você vê que a gengivinha está um pouco inchada, depois o ideal seria fazer até uma plástica aqui nessa gengiva. A gente conseguiu um bom engranamento dos caninos, pré-molares, os molares.
Aqui na arcada superior está meio sem foco a foto, mas dá para perceber que tem a contenção aqui 12,22, né? E na parte inferior a gente colou uma 3,3, que é o padrão que a gente usa aqui. Bom, aqui é o começo que é nós cima dessa paciente. E aqui está como nós conseguimos finalizar com ela. O sorriso também, eu acho que esse sorriso dela é um sorriso fake, né? Ela não deve sorrir assim na hora da alegria real, mas o aspecto estético está bem melhor do que nós tínhamos. Bom, e tudo isso aqui, né, foi seguindo os princípios que eu mostrei lá no começo, trabalhando com força leve, fazendo a expansão das arcadas, assim a gente conseguiu evitar a extração para alinhar o dente, a gente conseguiu, né, não usar expansor fixo, fez uma expansão somente usando o aparelho fixo, é muito mais simples, é muito mais tranquilo do meu modo de ver, tá? E já fiz a expansão em pacientes adultos usando só o sistema Damon, sem usar expansor. Como eu falei, dificilmente eu vou atrás de um expansor quando eu tenho algum apinhamento que vai me permitir promover a expansão. E tudo isso que a gente consegue porque tem baixo atrito, né, entre o fio e o bracket, o que é conseguido num sistema Damon, né, que são um bracket autoligado passivo. São as 4 paredes sólidas lá que permite a liberdade do fio se movimentar e escorregar, né, fazer a movimentação muito mais simples, e isso acaba passando uma força menor ao dente, respeitando o tecido ósseo. Bom, o que eu encaro para esse caso, que foram as chaves para eu conseguir ter sucesso nesse caso. Sucesso no modo de ver, a gente conseguiu um bom resultado oclusal para a paciente. Em relação à estética, o perfil dela continuou convexo, mas a paciente ficou super feliz, né? Um caso como aquele lá que era para cirurgia, né? Eu acho que você escapar da cirurgia já seria um sucesso, né? Bom, primeira coisa, trabalhando com forças leves, que permitiu movimentar os dentes, trazendo o osso junto, né? O tecido ósseo acompanhou a movimentação dos dentes. A expansão das arcadas. Você expande a arcada, você dá mais espaço para a língua se acomodar. A gente conseguiu espaço para alinhar os dentes, conseguiu espaço, enfim, descruzou a mordida, né? E com a correção da mordida cruzada, a mandíbula automaticamente foi para a linha média. Lembrando que eu falo automaticamente, mas eu ajudei um pouquinho lá atrás com os build-ups, né? O build-up você consegue colocando um pouco mais do lado direito ou do lado esquerdo. Se você põe mais do lado direito, o paciente vai levar a mandíbula para o lado esquerdo, procurando a oclusão. Enfim, isso é um pouco dos princípios do Sato lá, né? Do Dr. Sato. Quem conhece o Sato sabe dessa parte vertical que você acaba conseguindo modificar um pouco a postura da mandíbula, alterando a oclusão. Eu falei aqui, a desoclusão nos build-up, nos segundos molares, promoveu a intrusão mandibular, ou seja, está usando a própria musculatura do paciente a nosso favor, né, para ajudar na intrusão dos molares, e também o build-up ajuda, né, o Copernicti conseguir se expressar, ou seja, ele expandiu o que ele pode expandir, né. Outra coisa crítica, né, isso é uma coisa que desde o começo do demo que a gente iniciou, sempre, né, vai usar elástico? Desde o primeiro dia. Colocou o aparelho, já sai com elástico para a gente conseguir a movimentação que nós precisamos. Logicamente, foi feita uma intrusão posterior e também uma intrusão anterior para conseguir fechar aquele grau de mordida aberta. E sem a cooperação do paciente, a coisa não vai. Aquele paciente que chega no consultório, ele não está usando elástico, aquele fala que usou outro dia, esse aí você vai se enroscar e é complicado. A paciente ela tem que entender a dificuldade, o grau de dificuldade que é o caso dela, para ela colaborar com a gente, né? Senão não vai andar.